Bom, sejam bem-vindos a essa aula de matemática, onde trataremos do assunto geometria analítica. Eu sou o professor Edson Modesto e estarei aqui para tirar suas dúvidas nesse assunto, que é relativamente simples. O primeiro ponto a ser considerado na geometria analítica é sua história. A geometria analítica foi desenvolvida no século XVII por René Descartes, filósofo, físico, advogado e matemático francês, autor da máxima penso, logo existo. Bom, ela é chamada de geometria analítica porque tenta determinar a reta que representa uma certa equação ou obter a equação de uma reta dada, estabelecendo uma relação entre a geometria e a álgebra. O primeiro ponto a ser considerado é esse. O segundo ponto é o sistema de coordenadas sobre uma reta. Esse sistema de coordenadas sobre uma reta é bem simples. Vejamos aqui um exemplo bem prático. Colocando sobre a reta S os pontos A, B, C, D, E e F, cada qual sobre ele está um número. Esse número, representado aqui por algarismos reais, números reais, eles são as coordenadas de cada um desses pontos. Exemplo, o ponto A tem coordenada -3. O ponto C tem coordenada 4. Aqui nós temos a divisão do ponto zero na reta numérica. Antes do zero temos valores negativos. Depois do zero, nós temos valores positivos. Veja como funciona. Para que servem essas coordenadas? Bom, podemos calcular a distância entre dois pontos na reta real e, para isso, definimos essa distância como o módulo ou valor absoluto da diferença entre as coordenadas dos pontos. Essa diferença será sempre um número real, não negativo. Vejamos aqui no exemplo. Sabendo-se que na reta real os pontos A, B e C têm coordenadas -3, 1 e 4, respectivamente, determine as distâncias abaixo. Para essa distância entre o ponto A e o ponto B, colocamos essa simbologia, o D vai representar a distância, dentro do parênteses colocamos os pontos a serem considerados e as suas respectivas coordenadas. A diferença entre elas, então, será para o ponto A, será o -3, para o ponto B é o 1. A diferença, vem esse sinalzinho aqui, -3 menos 1 dá -4. Como ele será sempre o módulo ou o valor absoluto dessa diferença, a resposta é apenas o número 4. Para a distância entre o ponto B e C, consideramos então suas coordenadas. Para o ponto B, a coordenada é 1. Para o ponto C, a coordenada é 4. A diferença entre 1 e 4, 1 menos 4, é 3. Como se trata do módulo, 3, o número 3 já basta. A distância entre o ponto A e o ponto C é dado pela diferença entre suas coordenadas. Mais uma vez, nós temos para o ponto A -3, para o ponto C nós temos 4, e, portanto, a diferença, portanto, a explicação aqui por ocasião desse sinal negativo, -3 menos 4 dá -7. Mas é um módulo que nos interessa e, portanto, será o número 7. Essa é a distância entre esses pontos considerados aqui na letra A, na letra B e na letra C. Vejamos agora mais aprofundadamente o que é esse sistema de coordenadas cartesianas. Nesse sistema, dado aqui por René Descartes, em homenagem a ele, daí o nome cartesianas, porque em latim Descartes significa Cartesius, nós temos aqui duas retas, uma reta x, chamada abscissa, e uma reta y, que a gente chamará de ordenada. O cruzamento entre essas duas retas determina regiões em que nós vamos colocar como quadrante 1, primeiro quadrante, quadrante 2, ou segundo quadrante,
quadrante 3 e quadrante 4, ou quarto quadrante. São 4 regiões, denominadas quadrantes, onde os valores determinados por x e y apresenta para o primeiro quadrante x positivo, y também positivo. Repare que os valores estão acima do zero, portanto, os valores de x são positivos. Para o y também está acima do zero, valores positivos também. Para o segundo quadrante, nós temos valores negativos para x, porque se situam antes do zero, e valores positivos para o y, situando-se aqui acima do zero. No terceiro quadrante, os valores agora são para x negativo, para y também negativo. Repare que ele é formado por essas duas semirretas. Quarto quadrante é formado por valores positivos de x e negativos de y. Esse, portanto, é o sistema de coordenadas cartesianas, que servem para que a gente possa identificar a posição de qualquer ponto que a gente quiser. Vamos usar aqui um exemplo para demonstrarmos isso. O exemplo é o seguinte: represente no plano cartesiano ortogonal os pontos A, B, C, D, E e F. Lembrando sempre que, dado as coordenadas de qualquer ponto, o primeiro sempre é o x e o segundo sempre é o y. Então fica fácil identificarmos, por exemplo, o ponto A. O ponto A, partindo da origem, andamos 3 pontos, 3 distâncias ou 3 unidades na linha do x, e para a linha do y, perceba que é zero. Então não saímos aqui nem para cima nem para baixo. Então acabamos de encontrar o ponto A. Ponto B. Nós temos o número 5 e, portanto, a partir da origem, andamos 5 unidades. E 4 para y, onde faremos aqui uma linha tracejada paralela ao eixo y até atingirmos a altura do número 4. Percebe que essas linhas tracejadas vão formar aqui um cruzamento. Esse cruzamento será o ponto B. Então, determinado aqui o ponto B, a localização do ponto B. Para o ponto C, nós temos menos 2 e 3. Então, a partir da origem, vamos para o ponto menos 2, coordenada menos 2. E na linha do y, na vertical, subimos aqui até a altura do ponto 3. Repare, os pontilhados cruzam-se nesse local e, portanto, está determinado o ponto C. Agora vamos para o ponto D. No ponto D, partindo da origem, nós temos aqui 0 unidades, ou seja, não sairemos daqui, nem para a direita nem para a esquerda. Então, a linha do x é o ponto de origem. O número 4 representa o y, então subimos aqui até a altura do 4 e encontramos aqui a localização do ponto D. Para o ponto E, nós temos 2 unidades de x, daqui, e 3 unidades negativas de y. Então, vamos descer aqui paralelamente ao eixo do y e encontramos aqui o cruzamento entre esses pontilhados. Está determinado o ponto E. Ponto F será menos 3 unidades de x, está aqui o menos 3, e menos 1 unidade de y. Tracejamos aqui, o tracejado se cruza nesse ponto, achamos então o ponto F. E é dessa forma que a gente consegue encontrar qualquer ponto no plano cartesiano. Ok? Bom, retornando aqui, nós temos a distância entre dois pontos, agora em um plano. Essa distância entre dois pontos é dado pelas coordenadas entre dois pontos tipo A e B, como a gente pode ver aqui, essa distância entre A e B, porém, num plano cartesiano. Podemos localizar esses pontos em um sistema cartesiano ortogonal e, com isso, determinar essa distância. Observe essa figura. Nesse caso, basta verificar que o triângulo ABC é retângulo nesse ponto e, portanto, poderemos utilizar o teorema de Pitágoras. Isso mesmo, o teorema de Pitágoras. Para resolver, obtemos aí a distância
com a ajuda desta formulazinha. Considerando aqui que a distância entre A e B é a hipotenusa desse triângulo retângulo, sabemos que do teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem são os catetos nesse triângulo? Ora, os catetos são AC, a distância de A até C, e a distância entre B e C. E, portanto, verificamos que as coordenadas para cada um desses pontos, reparem só nesse caso, é a distância entre uma coordenada y, dado aqui por y1 e y2. Então, pegamos aqui y2 menos y1, nós teremos essa distância entre B e C. Do mesmo modo, ocorre aqui embaixo com a linha que representa a distância entre A e C, que é dada as coordenadas x e x1 e x2. Pegamos aqui, então, a distância entre esses dois pontos e colocamos aqui, deixa eu colocar aqui o parênteses, e colocamos aqui em prática o teorema de Pitágoras. Essa aqui, portanto, é a hipotenusa. Então, vamos elevá-la ao quadrado e colocamos aqui, então, os seus respectivos catetos ao quadrado. Cateto, primeiro cateto, essa ordem aqui é irrelevante. Então, y2 menos y1. Esse aqui é o primeiro cateto, esse aqui é o primeiro cateto elevado ao quadrado, mais o cateto x2 menos x1 elevado ao quadrado. Bom, como nós não queremos a distância ao quadrado, nós queremos apenas a distância, esse ao quadrado aqui, essa potência passa como raiz quadrada. Então, vejam só como vai ficar. Nós colocamos aqui a potência como raiz. Então, nós temos as coordenadas para y e as coordenadas para x. Nós temos aqui, então, a fórmula que a gente vai utilizar para resolvermos a distância entre esses dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Bom, parece ser difícil, né? Não é tanto assim. Veja no exemplo. Determine a distância entre os pontos A e o ponto B, cujas coordenadas são, para o ponto A, 5 e 11, para o ponto B, 2 e 7. Vamos verificar aqui, então, quais são, ou melhor, qual é essa distância entre esses dois pontos. Vamos utilizar, então, a nossa formulazinha. Distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de as coordenadas x e as coordenadas y de cada um desses pontos. Vamos considerar aqui a ordem não importa, então, considerando aqui o y desse daqui e o y desse, nessa ordem, de A para B, ok? Então, vamos pegar aqui 11 menos 7. As coordenadas de x, aliás, de y, ao quadrado, mais as coordenadas dos x. Então, x aqui 5 e 2. Então, nós temos 5 menos 2 elevado ao quadrado. Vamos dar continuidade aqui, deixa eu repetir essa parte. Vamos lá. Raiz desses valores. 11 menos 7. 11 menos 7 é 4 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 2. 5 menos 2 é 3 elevado ao quadrado. Mais uma vez, repetindo essa parte. Nós temos, então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9. Vamos lá colocar aqui de novo. 16 mais 9, 25. E a distância, portanto, é a raiz quadrada de 25, ou seja, 5.